Muito bem, bom dia. Neste segundo domingo da Páscoa, estamos em plena Páscoa. Muitas pessoas perguntam onde passou a Páscoa, como foi de Páscoa, mas a Páscoa não passou. A Páscoa continua. Agora, naturalmente, aquela solenidade, a abertura da Páscoa, o domingo de Páscoa. Inclusive, tivemos o Papa Francisco, né, na Praça de São Pedro, se despedindo da multidão do mundo inteiro, e no outro dia, de fato, faleceu. E hoje já é o segundo domingo da Páscoa, então estamos em plena Páscoa ainda. Chama-se Oitava da Páscoa, terminando agora, e a Páscoa continua, o tempo pascal continua. Mas, evidentemente, existe aquele dia solene que foi o domingo de Páscoa, o primeiro domingo, chamado Domingo da Ressurreição. Então, nós vamos iniciar a celebração da Eucaristia nesta fé em Cristo Jesus ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aleluia! Cristo ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Aleluia! Amados irmãos, amadas irmãs, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa. Queremos colocar no altar do Senhor nossa vida, todas aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica os nossos corações, os nossos pensamentos, com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade. Glória a Deus nas alturas e na terra, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo. Tem misericórdia de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Fortaleza nossa, que no mistério pascal estabeleceste a nova aliança da reconciliação. Concede que quem renasceu na comunhão do corpo de Cristo demonstre em sua vida a fé que professa. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Preparemos o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. A primeira leitura se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 27 até o versículo 32. Diz a palavra do Senhor: Tendo-os, pois, trazido, fizeram-nos comparecer perante o sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou:
Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. No entanto, encheste Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou com a sua direita, fazendo-o chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditemos o Salmo 118, a partir do versículo 14 até o versículo 29. Minha força e meu canto é Javé, ele foi a minha salvação. Há gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. A direita de Javé faz proezas, a direita de Javé é excelsa, a direita de Javé faz proezas. Jamais morrerei, eu viverei, para contar as obras de Javé. Javé me castigou e castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, vou entrar celebrando a Javé. Esta é a porta de Javé, os justos por ela entrarão. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem de Javé e é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que Javé fez, exultemos e alegremo-nos nele. Ah, Javé, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Javé. Bendito que vem em nome de Javé. Da casa de Javé nós os abençoamos. Javé é Deus, ele nos ilumina. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Tu és o Deus, eu te celebro. Meu Deus, eu te exalto. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. Celebrai a Javé porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, Tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse:
Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Ainda fez. Esses, porém, foram escritos para credes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Nós estamos no segundo domingo da Páscoa, já, como eu disse no início da celebração, e, de fato, a exortação, digamos assim, porque o Evangelho não é exortativo como um tempo penitencial, um tempo quaresmal, mas, de fato, a gente também é exortado, de algum modo, para, diferentemente do tempo quaresmal, para a conversão, etc., agora somos exortados para anunciarmos a verdade do Senhor, anunciarmos que Ele é Deus e que está conosco, sempre. E aqui eu quero reportar as saudações de Jesus no Santo Evangelho de hoje. Por três vezes ele disse: A paz esteja convosco. Por três vezes. Por três vezes. Muito interessante isso, né? Sempre essa acentuação. A paz esteja convosco. E aí Jesus se apresenta novamente a Tomé desta vez, porque não estava na primeira vez, e Tomé não acreditou. Quando os discípulos disseram: Vimos o Senhor, a alegria, vimos o Senhor. E o desejo deles anunciarem, e o próprio irmão Tomé não acreditou. Veja a dificuldade. Eu quero aqui trazer essa reflexão para entender o seguinte: a dificuldade que também vamos encontrar no anúncio de Jesus Cristo. Sermos rejeitados e alguns também serem indiferentes. Não acreditarem e, às vezes, serem indiferentes. E nós temos que nos acostumar com essa adversidade. Não podemos ficar com mimimi, com choro não. Temos de estar firmes e fortes sempre, porque nós temos a certeza de que Ele está conosco, de que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte. Como daquela outra vez, eu fazia até aquela rima, né? Que Ele venceu a morte. Então, se Jesus venceu a morte e ressuscitou, então, que dúvidas nós temos que nós que nos apresentamos como seus discípulos, como testemunhas agora que somos, não oculares de todos os acontecimentos, mas somos testemunhas da fé, sim, porque recebemos a força do Espírito Santo. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós recebemos do Senhor é a força motora. Se nós não nos predispusermos para esse anúncio, é como se estivéssemos assim dizendo: não, Senhor, nós não acreditamos em nada disso, esse Espírito Santo não é força nenhuma. Então, é negarmos tudo. Olha, eu, até em aulas, às vezes eu fazia com os alunos uma reflexão assim: como é que você está de bem com você mesmo? Primeiramente, a gente diz com Deus, né? Com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a natureza. A 4 pontos aí para a felicidade. Como é que você está? Se a gente não está de bem com Deus, consigo mesmo, então a gente também não tem essa alegria de anunciar. E anunciar o quê? Se você já vive uma depressão aguda, terrível. Olha, a gente não pode ignorar os estudos da psicologia, e eu procuro estudar também. Mas existe muita conversa em torno da depressão. Hoje é a doença do século, da depressão. Como nós podemos viver deprimidos o tempo todo?
Se nós, de fato, somos discípulos de Cristo, que somos cristãos, recebemos o Espírito Santo, temos a fé. Olha, de vez em quando eu paro e fico pensando, meu Deus, por tudo que já aconteceu na minha vida, 58 anos de idade agora, tanta coisa que eu já fiz de pecado, de errado, digamos assim. Eu já recebi tanta graça. Eu estou aqui vivo. Quantas pessoas não tem nem 20, 30 anos de idade, passando por dificuldades terríveis, de doenças, leito de hospitais, a gente reclama tanto da vida. Então, esse evangelho, para nós que nos apresentamos ao mundo como discípulos de Cristo, seja uma missão de catequista, missão de ministro da palavra, missão de reverendo, de presbítero, mesmo aqui eu com o Lúcio celebrando no rito anglicano, no catolicismo, raízes do catolicismo, digamos assim, é verdade, nós somos uma igreja universal, a igreja católica, por assim dizer, a igreja viva do Senhor. E a igreja anglicana tradicional, na qual estamos servindo, é também raiz do catolicismo, é a igreja universal de Jesus Cristo. E trabalhar nessa perspectiva da grande comunhão. Eu acho que quem poderia estar deprimido, e não está, é claro, só um modo de dizer, seria Jesus Cristo vendo tanta briga aqui na terra entre os cristãos. Então, no anúncio de sua palavra, do seu nome, como podemos nós, que nos apresentamos ao mundo como discípulos de Cristo, estarmos brigando uns com os outros para anunciarmos o mesmo nome que é Jesus Cristo? É uma contradição, uma ironia, não faz o menor sentido. Então, vamos ter isso aqui em mente e isso em memória. As 3 vezes que Jesus saudou, a paz esteja convosco. Recebeu o Espírito Santo. Então, nós somos, de fato, de algum modo, discípulos do Senhor. Ainda que você não tenha um ministério, que você não exerça um ministério na igreja, mas você é batizado. Pelo batismo, nós nos tornamos discípulos do Senhor. O que é discípulo? É aquele que aprende com o mestre. Não é isso? E, sim, a partir do discipulado, a gente pode, sim, se comprometer mais com uma missão, com o ministério, exercer o ministério, um trabalho de catequese, qualquer trabalho que seja, de fato, voltado para a missão. O que importa é que, independente dos títulos, independente dos cargos que recebemos, independente dos ministérios que recebemos de uma igreja, nós todos, pelo batismo, somos discípulos do Senhor. E a alegria de anunciarmos ao mundo que somos felizes e que cremos de fato. E Jesus disse, vós, para terminar aqui, Jesus disse, tu creste, Tomé, vós não, tu creste, Tomé, porque me viste, felizes. Eu nunca esqueci dessa frase de Jesus, eu sempre carrego comigo. Quando a fé está abalada, eu digo, peraí, Jesus disse assim, felizes, no plural, felizes os que creram sem terem visto. E a gente pode usar o verbo no futuro, os que crerão daqui para frente. Felizes nós que cremos agora, sem termos visto fisicamente o Senhor. Então, que essa admiração de Tomé, essa fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus, que a gente diga sempre. E porque nós somos muito mais felizes, conforme Jesus disse, do que o próprio Tomé, que estava lá com o Senhor, que esteve com ele. Somos mais felizes porque cremos sem termos visto. Então, felizes nós que cremos sem termos visto. Então, que essa fé viva seja sempre alimentada pela oração, pela Eucaristia, pela palavra de Deus, naturalmente, né? Pela oração. Então, essas palavras-chave do Evangelho de hoje, as 3 saudações de Jesus Cristo, para onde formos, vamos lembrar dessas saudações, a paz esteja convosco, essa paz que está conosco de fato, se estende até nós, não é para eles apenas. Recebeu o Espírito Santo, felizes os que creram sem terem visto, então, assim, de algum modo eu disse, somos exortados também. A exortação no tempo quaresmal é para a penitência, para a conversão e tal, porque justamente precisamos nos converter para depois celebrarmos a Páscoa e anunciarmos. E agora, de algum modo, a exortação é para anunciarmos. E uma chacoalhada aqui nas nossas almas, o Evangelho de hoje, para, de fato, sermos testemunhos do Senhor e anunciarmos o Senhor com alegria. Nós somos crentes, nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesta fé vamos professar naturalmente a fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Vamos fazer um momento de silêncio, pensar nas nossas fraquezas, nas ofensas contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo que pecamos em pensamentos, palavras e obras e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento. Perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal, por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados. Cure-nos e fortaleça-nos no Seu Espírito e elevemo-nos a nossa vida em Cristo, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deste amor, vamos saudar o irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, esteja contigo e com vocês, irmãos. Apresentemos a Deus a oferta de nossa vida e de nosso trabalho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebendo de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e vai se tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e vai se tornar o vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso culto de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, vosso Deus, nosso Deus. Lavai-me das minhas faltas e dos meus pecados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso, que sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra. Principalmente, porém, cumpre-nos louvar-te pela gloriosa ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois é Ele o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós e tirou os pecados do mundo, o qual, por sua morte, destruiu a morte, e por sua ressurreição nos conquistou a vida eterna. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, alegremente louvamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas e, acima de tudo, no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste mundo tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele, tu nos libertaste do mal e nos deste a dignidade para estar diante de ti. Nele, tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: Tomem e comam. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: Tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Portanto, ó Deus, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre estes dons e o santifiques, para que seja o sacramento do corpo de Cristo e sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a teu reino, na companhia de todos os teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempre eterna de teus filhos e filhas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia, Cristo nossa Páscoa foi imolado por nós, portanto celebremos a festa, aleluia. Cordeiro de Deus, pecado do mundo, Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. meu Senhor e meu Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis minha morada,
mas dizei uma palavra e sereis salvos. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo te guarde para a vida eterna. Amém. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo te preserve na vida eterna. Dê graças. Amém. Oremos. Eterno e misericordioso Deus, tu nos incorporaste benignamente em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para te amar e te servir com alegria e singeleza de coração. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós queremos agradecer a você que nos acompanha através das redes sociais. Abraçar aqui a Cleide Souza Pinheiro nos acompanhando, também o Francisco de Assis e outras pessoas que acompanham a nossa live, a nossa missa anglicana, mas que não deixaram comentário ou like. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. O reverendo Vicente, em sua eloquente pregação, ele disse algo importante e que é preciso a gente destacar. Ele questionou como é que nós, sendo cristãos, pregamos o mesmo Cristo e mesmo assim brigamos e mesmo assim entramos em conflitos. Reverendo Vicente é triste, agora com a morte do Papa Francisco. Quantos comentários maldosos com relação a esse homem que fez o bem. A única riqueza que tinha, os únicos bens que tinha no final doou para os pobres, para os presos, lá, a exemplo de São Francisco de Assis. Então nós temos tão exemplos ruins aí no meio cristão, evangélico, de pessoas que não chegam nem o rastro aos pés de Francisco, esse homem bom, caridoso, da misericórdia, que acolheu a todos. Mas parece que nós esquecemos os ensinamentos de Cristo e a gente destila ódio, raiva. O evangelho está bem distante. O que o reverendo Vicente falou é um apelo para a unidade. Unidade entre nós, primeiramente cristãos, que pregamos o mesmo Cristo, a mesma palavra, o mesmo evangelho, mas vivemos em rivalidades. A minha igreja é a melhor, o meu pregador é o melhor, o representante da minha igreja é o mais santo, perfeito, e nós sempre excluindo o outro. Que bobagem, que besteira, que tolice. Cristo é maior do que todos nós, e a Ele que nós servimos, e a Ele que nós somos chamados a amar e viver segundo a sua palavra. Então vamos deixar de lado toda intriga, toda briga, toda rivalidade, porque isso é coisa demoníaca, não é coisa de Deus. Ao contrário, vamos viver em paz e unidade, porque esse foi o desejo de Jesus e continua sendo o desejo de Jesus, como ele disse na sua oração sacerdotal: Pai, que todos sejam um. E nós podemos falar isso, para terminar, nós podemos falar isso de fato com propriedade, porque a igreja tradicional, anglicana tradicional, ela não tem aquela comunhão plena com Roma no sentido oficial, jurídico, etc. Mas existe uma comunhão. O nosso bispo Dom Anderson, ele reza também pelo Papa.
Francisco, que se foi, agora o próximo Papa que virá. Então, nós temos a comunhão, de verdade, só não temos comunhão no sentido jurídico, oficial, etc. Então, assim podemos falar, né? Porque mesmo sendo do rito anglicano, igreja tradicional anglicana, mas esse cristianismo já existia na Inglaterra, que foi nacionalizada pelo rei. Na verdade, não foi outra igreja que foi fundada, não, propriamente não, né? Propriamente não. Tem um nome, sim, mas estamos em comunhão. Queremos a comunhão. Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus da paz, que ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo, Senhor nosso, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em todo bem para fazermos a sua vontade. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia e a paz esteja convosco. Graças a Deus. Benedictus Dominus.